Apresentação: Lula Tavares e Aline Barnabé. Muito bem, muito bom dia para você. 9h10 em Salvador, capital da Bahia. Está no ar o nosso CBN Bate-Papo, a revista eletrônica mais gostosa do rádio, aqui pela CBN Salvador, a rádio que toca notícia. Hoje, dia 26 de janeiro. Janeiro tá indo embora, hein, gente? Tá voando o ano de 2016. Olha só, já vai acabar o mês de janeiro. Nem começou, tô lembrando aqui de coisas recentes do Natal e do Réveillon, mas tudo bem, vamos lá, vamos acompanhar o tempo carpe diem na nossa vida, viu? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está no ar a revista eletrônica mais gostosa, inteirinha para você participar junto com a gente. Ao meu lado ela, hoje, a nossa Aline Barnabé. Bom dia, Aline. Bom dia, Lula. Bom dia a todos os nossos ouvintes ligadinhos, sintonizados aqui na CBN Salvador, no CBN Bate-Papo de hoje, que é especialíssimo. Especialíssimo, né? Hoje temos um freezer aqui de plantão. Temos, vamos lá, né? Congelando, 16 graus. Tá tudo bem, parece até que eu estou em Vitória da Conquista. Ali a Vitória da Conquista está debaixo d'água, tá chovendo muito. É mesmo. Diga, Aline. E aí, Lula, tudo jóia tudo hoje, bacana, né? Qual é a nossa pauta para hoje? Um tema muito importante e preocupante, né? Eu estava lendo e cada leitura que eu fazia eu me preocupava ainda mais. Os nossos ouvintes já sabem que dia de terça é dia de falar de direito, seu direito. E hoje a gente vai falar sobre estelionato contra idosos e o absurdo que é o crescimento desse crime aqui em Salvador. Em relação 2015 em relação a 2014, segundo dados, vou até dar esses dados aqui. Dê os dados, Lula. Esse número de estelionatos em Salvador, gente, não é no Brasil não, em Salvador, segundo a Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso, que fica ali nos Barris, houve um aumento de 31%. Eu achei um absurdo o número desse aumento. O nosso convidado, a gente vai conversar, ele vai dizer pra gente se realmente é um número alto, é um número assustador. Eu achei assustador, 31%. Foram 173 ocorrências em 2015 contra 132 em 2014. Foi por isso que eu falei o quanto é preocupante esse número de estelionatos. Exatamente. Né, provocado contra os nossos idosos. E tem um detalhe interessante, Aline. A gente detectou que boa parte desses delitos é praticada por familiares. Pois é, o que é o mais grave, né? E acaba que, assim, o idoso, o pai, a mãe, o avô, ele jamais vai imaginar que dentro de casa ele vai correr esse perigo, né? De ser persuadido, de chegar um filho ou um neto com um documento, né? Para ele assinar. E ele assina sem problema algum, com a melhor das boas intenções, digamos assim, ele assina, achando que o filho ou a filha está fazendo algo que é de bom, não só para ele, mas também para a família. Infelizmente, não é. A gente vê casos aí, entre aspas, de marginais que estão dentro das famílias. Pois é, e também o cuidado que a família deve ter com o seu idoso na rua, porque são muito suscetíveis a abordagens também, né? E tem uma cena interessante que eu fico muito preocupado. Às vezes eu vejo isso muito em Salvador, no carro. E é uma cena que me preocupa muito. Eu vejo idosos, mas idosos mesmo, do tipo 70, 80 anos, andando sozinhos pelas calçadas. E às vezes aquele idoso ali, com essa idade já elevada, que poderia estar em casa, vivendo a terceira idade, que hoje a gente tem uma expectativa de vida tão bacana, as pessoas estão vivendo muito mais no Brasil. Não, elas às vezes estão indo até o banco, porque não tem ninguém que possa ajudá-lo, para retirar um dinheirinho que é tudo que ela acumulou durante a vida, vem aí em forma de aposentadoria. E aí aparece um desses para poder justamente praticar um delito que a gente fica, né, assustado com isso. Então são cenas do cotidiano que a gente tem que ter um carinho maior, tem que ter um cuidado maior com o nosso idoso. E quem vai explicar para a gente quais são esses cuidados e o que já está sendo feito para minimizar esse perigo contra os idosos é o advogado Taurino Araújo, especialista em direito criminal, que já está aqui com a gente. Bom dia, Taurino. Seja bem-vindo ao CBN Bate-Papo. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de poder estar contribuindo com essa pauta que é do interesse da melhor idade. A população brasileira tem envelhecido e todos nós temos um dever de fraternidade mesmo. De cuidar deles, né? De cuidado em relação aos idosos. E como você bem colocava antes da nossa chegada, é o seguinte...
essa situação em relação aos idosos, como se ela é referente a um contingente muito amplo da população, inclusive com datas para receber aposentadoria, já ganchos sobre possíveis golpes em massa. Aí, no caso, essa atividade em si, ela deveria, como vai ter agora, né, uma punição maior, uma punição dobrada justamente por isso. Porque como o foco ele é fácil de ser identificado, com data certa, com uma pessoa vulnerável, hipossuficiente, aí isso ganha uma dimensão de ordem econômica muito grande, né? Pronto. E o estelionato é obter vantagem, né, para si ou para outro de modo ilícito, em prejuízo alheio, né? Induzindo ou mantendo alguém em erro. Infelizmente, nesse aspecto aí, vai todo em cima do nosso idoso. Doutor Taurino, a gente vai abrir o programa, vamos conversar, a gente tem um papo maravilhoso para expandir, a gente vai querer que a gente explique melhor para poder as pessoas entenderem como a gente proteger o nosso idoso, principalmente o idoso que é da nossa família e tudo mais. E os ouvintes que tiverem casos, né, ou já passaram por uma situação dessa, Aline, ou tiver alguma dúvida de saber até como se proteger, como evitar esse tipo de crime, manda um WhatsApp pra gente, 996269130, ou se preferir, ligue, né, e converse com a gente, faz a pergunta diretamente ao Dr. Taurino, 3203-1199. E tem também a nossa hashtag CBN Bate-Papo à vontade para você. Tem mais, a gente fecha a nossa terça-feira com o nosso Antônio Neto. Ele já postou, gostei, viu, Neto? O vídeo hoje foi fantástico, gostei. E ele hoje vai tratar de assuntos, de temas interessantes. Vai falar sobre o Snapchat, né? Eu vou conhecer, né? Está crescendo no Brasil. Ainda não pegou aqui no Brasil, não, viu, Aline? No mundo inteiro o Snapchat está forte, mas no Brasil ainda não deu as caras assim com tanta força, não. E ele vai falar também sobre os influenciadores que andam pela internet e de como você que tem um e-commerce, você pode se utilizar dessa estratégia para impulsionar o seu negócio. Antônio Neto, fechando o nosso CBN Bate-Papo de hoje, tá bom? Vamos lá? Vamos sim. Claudino Ribeiro, bom dia, o nosso mestre da mesa lá do outro lado do aquário. Você está sozinho aí de não, porque a nossa Aline Barnabé está do lado de cá do aquário. Bom dia, Claudino Ribeiro, seja muito bem-vindo ao nosso CBN Bate-Papo. Tapete vermelho para o nosso convidado, Dinão. CBN Bate-Papo, sua saúde. Muito bem, agora a gente pode começar. Agora, né? Começamos. Não começamos? Não? Que foi? Dino disse não começamos. Por quê? Agora, começamos ou não começamos? Começamos ou não começamos? Então vá, solte aí. Não, mande bala, vai lá. O mestre da mesa a gente tem que atender. Vamos lá, agora. CBN Bate-Papo, seus direitos. Agora sim, a percepção é mais forte. Pois é. Vamos falar sobre esse assunto que é delicado, preocupante, muito preocupante. Porque, como a gente tem no Brasil, eu estava falando agora no início do nosso programa, o brasileiro está com expectativa de vida muito maior. A gente está vivendo mais. Hoje a gente vai ter pessoas com 80 anos em atividade plena, trabalhando, produzindo, divertindo-se e por aí vai. Ou seja, aquilo que a gente via há 40, 50 anos atrás, que passou dos 50, era tipo cadeira de balanço e pijama, acabou, esquece isso aí. Hoje o idoso com 80 anos, ele está trabalhando, ele está com dinâmica, inclusive o próprio mercado, ele está trazendo de volta essas pessoas que têm experiência, que têm know-how, que têm conhecimento para o mercado de trabalho. Isso é que preocupa. Então essas pessoas estão indo e vindo, estão saindo, estão se expondo. Aí vem esses, como o doutor Taurino, inclusive, já adiantou aqui, os espertinhos da vida, que inclusive já tem até anotado na caderneta a data em que cada um deles vai para o banco para retirar dinheiro. As categorias, o tipo de benefício, né? Tudo direitinho. Tem tudo isso aí, né, doutor Taurino? Pronto, para a gente começar, doutor Taurino, bom dia mais uma vez. Vamos falar um pouquinho desse aspecto do comportamento desses marginais que ainda não são da família. A gente vai tratar os que estão dentro da família. Desses que estão aí nas ruas e estão olhando para os nossos idosos. É isso, a gente pode falar também dos da família e pode também falar das peculiaridades da cuidação, né? Fica à vontade. Porque no caso assim, quando a gente fala da cuidação do idoso, o idoso, quando ele vai avançando na idade, uma peculiaridade que surge é o seguinte: às vezes amigos da profissão já não tem mais tanto contato,
Não é isso? A vida ela vai tomando um significado novo. Diferente. E aí o idoso passa até dentro daquela tradição chinesa mesmo, a ter uma espécie de auxiliar, né? Que pode ser um familiar, um sobrinho, enfim, qualquer pessoa que vai cuidar dele, né? Dá um suporte, né? É isso, é. E aquela relação, ela é uma relação de interdependência. Aí uma coisa que eu gostaria de frisar bem é o seguinte, é que a economia, ela é a matéria-prima do direito, né? Muita coisa se faz por dinheiro, inclusive crimes. E também muitas coisas se faz por dinheiro, inclusive acusações também, né? Aí a questão da cuidação de idosos é uma coisa interessante, porque, por exemplo, assim, às vezes um familiar, né, cuida desse idoso, aí os outros não dão atenção diária, não dão cuidados, e ao mesmo tempo fica aquela situação, né? Porque nesse caso aí gera uma interdependência, né? Exatamente, claro. Ou seja, para acompanhar o idoso, a pessoa que está cuidando, ela precisa entrar no teatro também, né? Precisa ir à viagem, ou seja, ela precisa também gerenciar a aposentadoria, essa coisa, e isso aí às vezes também é objeto de disputa, né? E disputa da família. É isso, é. Então assim, é uma coisa que nem tanto ao mar, nem tanto à terra também, né? Há essa necessidade da proteção para poder evitar que sejam cometidos abusos e fraudes, como o estelionato, né, que vai ser punido agora com uma pena maior, dobrada, de 2 a 10 anos de cadeia. Esse é um aspecto, mas no outro aspecto também temos que possibilitar meios de convivência, de relação para o idoso nessa vida que pode até se estender a 100 anos, sem essa coisa tanto mesquinha, né, da coisa monetária também, né? A mesquinhez, ela às vezes é imperativa, né, e ela chega com força total. Isso aí é que mexe com todo esse relacionamento, né? Doutor Taurino, o senhor concorda comigo que apenas essa punição, essa lei, gente, foi sancionada pela presidente Dilma em dezembro. Dia 29. E aumentou e muito a punição. Mas a punição em si só, ela é capaz de resolver isso, ou teríamos que buscar a famosa educação lá atrás, educação de berço? Educação é tudo. As questões de ordem criminal, é muito interessante nós observarmos isso. Quando você pune alguma coisa como crime, a gente chama isso no direito de a última ratio, a última razão. Exatamente. Porque a lógica do direito todo é o seguinte: se eu não der o que deve ser dado, se eu não fizer o que deve ser feito, e não me abstiver do que é proibido, eu serei punido? Essa é a lógica do direito, né? Então, uma pauta como essa que a gente está fazendo hoje é o seguinte: temos que levar em consideração também que o idoso não pode se colocar apenas numa situação de vitimismo. Exato. Ou seja, ao sinal de qualquer perspectiva mirabolante, de ganho fácil, nós podemos estar diante de um artifício, de um ardil, de um meio ilusório para a prática de uma fraude. O idoso também precisa estar atento a esse aspecto. O senhor explicou logo no início o que é o estelionato, né? Que é obter vantagem em cima de outra pessoa, né, mediante a má fé. Isso causa um prejuízo que é de ordem econômica. Exatamente. E quais são os tipos de estelionato? A gente pode enumerar ou existe uma forma só de estelionato? No caso assim, existem diversas formas de estelionato, e a questão estelionatária, estelionato, sabe de onde vem, Aline? Estelionato vem de stellium. Stellium significa camaleão, né, em latim. Aí o camaleão vai tomando as formas, as conformações, para que uma mentira ela se pareça com algo verdadeiro. Então o sentido é esse, né? Você mente, você omite, você silencia, para que alguma coisa possa parecer verdade. Aí está a fraude. Para o momento que seja conveniente, ele aí se veste de uma forma diferente para justamente pegar a presa. Olha Tanto só. Que às vezes algum age e o outro que ofere vantagem. Porque nós sabemos, né, de diversas práticas, por exemplo, assim, a questão do bilhete de loteria, né, isso que intervém em outras pessoas. Aí é claro que um que vai ficar, né, com o dinheiro no final das contas. Quais são os tipos de crimes em relação ao estelionato, doutor Taurino, que é mais praticado comumente em relação ao idoso? O que é que o senhor mais vê? No caso assim, o idoso, por exemplo, é o seguinte: às vezes ele é induzido a dar a senha,
que é normal. Às vezes você pega um idoso no banco, ele está totalmente atrapalhado, né? Aí aparece um... Aí quer dizer, às vezes até alguém se passa, né, que é do banco, sem ser, para... Quer dizer, então, que o estelionato por telefone é muito comum? É muito comum. Inclusive é o seguinte, ó, o que motivou essa modificação legal é porque em 2009 estava havendo uma coisa feita massivamente contra os idosos referente a um plano que foi estabelecido no regime militar. Aí ficavam ligando, né, para os idosos. Era um tal de Fundo 157. Eu lembro desse Fundo 157. É isso. Aí prometiam, olha que coisa, mundos e fundos aos idosos, e cada fraude dessa beneficiava essa quadrilha em algo em torno de 7, 9 mil reais. O dinheiro que era para o idoso estava sendo desviado. Também, é isso. É porque no caso assim, qualquer ardil, é isso que tem que ficar claro, né? Qualquer meio malicioso, e a vantagem já vai configurar o estelionato. As formas vão se adaptando, sempre com a finalidade de dar o golpe. Exatamente. E aí, no caso, a pena aumentou, por quê? Porque o idoso, ele é vulnerável, está numa situação de hipossuficiência. Doutor Taurino, o empréstimo consignado é um perigo para o idoso? Porque é uma garantia para quem fez o ilícito e é uma garantia de prejuízo também para o idoso que foi ludibriado. Tem que ter muito cuidado essa relação do empréstimo consignado. No caso é a questão do empréstimo consignado, porque de qualquer maneira foi recebido o valor do empréstimo, ela já não se qualificaria como estelionato. Mas, dentro do que a gente está falando, as medidas de cuidado que o idoso deve tomar, né? Por quê? Porque ele fica sendo visado pela faixa etária. Isso. A idade, os cabelos brancos e tal, a fila, né? Tudo isso aí vai denunciando, indicando um caminho fácil para a prática de fraude. E uma coisa que a gente observa é que o idoso, ele gosta muito de conversar, né? Então, quando chega em locais públicos, uma praça, puxou o assunto um banco, com ele já está conversando. Ele começa a falar da vida financeira, porque, né, todo mundo às vezes se torna amigo daquela pessoa numa rapidez enorme, confia, né? E a pessoa, eu tenho uma forma de conseguir um dinheiro mais fácil. Aline, não precisa nem passar a falar da vida financeira em detalhe, porque o idoso, muitas vezes, a pessoa mais jovem vive dos sonhos, né? E o idoso das lembranças. É só ele falar assim, trabalhei pro exército, pra marinha, qualquer coisa, a pessoa já vai canalizando também, né? O falsário já vai canalizando também isso aí. Gente, olha só, o estelionato, ele é o terceiro tipo de crime mais comum contra os nossos idosos. Dentre os casos registrados nessa delegacia que a gente destacou ali, que fica nos Barris, que é a Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso, o estelionato fica atrás apenas da ameaça e ao desrespeito ao Estatuto do Idoso, que a gente aqui nesse bate-papo com o doutor Taurino, a gente vai falar um pouquinho também dessa coisa do Estatuto do Idoso, que tem muita coisa que é contra eles e que traz prejuízos. A maioria das vítimas, olha só, interessante isso aqui, é do sexo feminino, todas as classes sociais, independe de classe social, e elas estão entre 60 e 90 anos de idade. A gente vai para o intervalo, a gente vai para o nosso repórter CBN. Você pode participar, participe através do nosso WhatsApp, Aline, qual é? 96269130 ou ligue para o 3203-1199. E tem também a nossa hashtag CBN Bate-Papo para você participar. Se você tem algum problema, se você tem alguma coisa a denunciar ou então a indicar para a gente, utilize os nossos canais interativos e a gente vai colocar a sua pergunta, a sua dúvida aqui na nossa pauta, tá bom? 9h29, vamos ao intervalo e voltamos já já. Apresentação: Lula Tavares e Aline Barnabé. Ok, muito bem, estamos de volta com o nosso CBN Bate-Papo, a revista eletrônica mais gostosa do rádio, aqui pela CBN Salvador, a rádio que toca notícia, 9h34, para você que está chegando agora à nossa sala, seja muito bem-vindo, confortavelmente participe do nosso programa através dos nossos canais interativos. Vamos à nossa redação, porque tem informações do trânsito.
E a nossa redação hoje está aqui no estúdio, Aline Barnabé. Pois é, Lula. O trânsito, a gente tem imagens aqui da Paralela. Eu elogiei nesse instante aqui a Paralela, já não elogio mais. Mas assim, Lula, tá fluindo, tá intenso, mas tá fluindo. Menos pior do que ontem, Ontem estava muito travado. Ontem estava travado. Hoje, a informação que a gente tem é que tá congestionado na Paralela sentido rodoviária, mas depois começa a fluir. É intenso nessa região toda, né? Paralela, ACM, Juraci Magalhães. Causados pelas obras do metrô, ali no Detran e do Rio Vermelho. Exatamente. Sexta-feira inaugura, então eles estão dando um gás, como a gente chama, né? Dando uma acelerada no processo, então para tudo estar pronto na sexta-feira. Mas o trânsito está livre nas avenidas Otávio Mangabeira, sentido aeroporto, entre o antigo Aeroclube e o retorno da Boca do Rio, Presidente Castelo Branco, em Vale de Nazaré, sentido centro, entre a Arena Fonte Nova e a passagem para o Aquidaban, em Dedezeiros, no Bonfim, sentido Ribeira, entre o Largo de Roma e o entroncamento da Rua Duarte da Costa. A gente tem imagens aqui da Avenida Luiz Eduardo Magalhães, nos dois sentidos, ali já próximo do Retiro, né? Para quem vai para o Retiro, o trânsito também está fluindo. Tranquilo. BR também está uma beleza. A BR-324 nos dois sentidos, Salvador e Feira. Lá de cima, que vai para Barros Reis, também está tranquilo. Tá livre, beleza. E o balanço, até o momento, 3 acidentes com 3 feridos. Agora tem mais uma informação, Lula, que mais cedo teve um acidente lá na região do Centro de Convenções, na rua Manuel Ribeiro, sentido Centro de Convenções, e o trânsito lá está bem complicado. Bem complicado, cadê esse acidente? Exatamente, essa rua ainda está interditada, a Coelba está no local para tirar o poste, fazer a troca da fiação, e no momento a Transalvador aguarda a chegada da Limpurbe para fazer a limpeza, né, dos estilhaços de vidro, óleo que tenha escorrido e que esteja na pista. Por conta dessa interdição, a orla sentido Pituba está complicada também, principalmente nesse trecho ali da altura do Centro de Convenções. Aquele trecho ali do Centro de Convenções é complicado, qualquer coisinha já é complicado, ali trava, né? E hoje, o trânsito, com esse acidente, agrava. A gente não tem informações sobre o estado de saúde da senhora, né, que estava dirigindo o carro. Uma senhora que estava dirigindo o carro. Foi uma senhora de 63 anos. Acertou um poste. Exatamente, estava indo fazer suas atividades, né, da manhã, fazer uma academia e sofreu esse acidente no percurso, né? A gente ainda não sabe o que motivou esse acidente e mais tarde, quem sabe, ao longo da nossa programação, a gente traz mais informações. Torcer para que a saúde dela esteja preservada. E também, Aline, na Paralela sentido aeroporto, você que vai para o aeroporto, não se preocupe. Pelo menos nesse trecho aqui do Imbuí. Nesse trecho até o Imbuí está tranquilo, tá bom, gente? Então daí foram as informações do trânsito para você, 9h37. Voltamos aqui ao nosso bate-papo falando sobre estelionato contra os nossos idosos. Nós recebemos esses dados que nos assustou e muito desse aumento que aconteceu de 2015 em relação a 2014, chegando a 31% de aumento. E desse universo de vítimas do estelionato, outra coisa que nos assustou também é que boa parte dela é do sexo feminino e está entre 60 e 90 anos de idade. Aline Barnabé, vamos continuar conversando com o nosso convidado, vamos continuar, e a gente pode até pegar aquele gancho, né, que a gente iniciou no outro bloco, falando da participação da família, às vezes, nesse estelionato, né? Como é que tem sido isso nesses últimos dados que a gente tem visto? No caso, Aline, a estatística principal mesmo de estelionato, como nós falávamos anteriormente, é por conta da ação pré-ordenada dessas quadrilhas que já se especializam em golpes que são repetidos e adaptados, como nós falávamos. Lula até provocou essa situação, eles são repetidos e adaptados para dar certo. Porque estelionato vem de stellium, né, que é camaleão em latim. Isso. Aí é aquele animal que toma a cor da situação. Conveniente, né? Com o momento e com a situação. Né? Aí mente, omite, silencia, faz qualquer coisa para algo que é mentira parecer verdade, né? Isso aí é o artifício que é utilizado para tirar a vantagem ilícita, né? Na prática, doutor Taurino, vamos falar da parte jurídica da história. Esse processo todo, através de lei, de coibir esses atos infracionários com relação ao estelionato,
Na prática, isso está funcionando ou não? E a tendência é de um aumento em relação a esses casos contra os idosos. A lei está sendo rigorosa realmente, mesmo com essa sanção da presidente no final do ano? Tá, sim, a lei está sendo rigorosa, ela sempre o é. Agora o que acontece é o seguinte, que é o interesse da nossa pauta de hoje, é atentar também para alertar os idosos sobre o perigo, né? De qualquer vantagem, desconfie, né? Dinheiro de graça fácil, não aparece. Não acontece. Não existe isso. Dinheiro fácil não existe, né? Dinheiro esquecido que você não lembrava, a probabilidade é muito, muito pequena de ser verdade. Quais são os cuidados? Você colocar dinheiro em alguma coisa para obter mais dinheiro, esqueça também. Que às vezes isso muitas vezes. Acontece, né? Principalmente por esse processo através do telefone, né? Que é mais confortável. E o idoso está em casa e de repente surge uma situação como essa, que a gente vê tanto nos noticiários, né? Idosos que caem nesses planos. E tem aquele, não sei se vocês lembram, tinha uma ação aí que chama de pirâmide, né? Que a pessoa investia um dinheiro para receber o dobro e ficava nessa ali. Danilo tem aí. Isso, exatamente. Isso, exatamente. Quer dizer, todas essas coisinhas que, como o senhor falou, que trazem a ideia de dinheiro fácil devem ser esquecidas. Aí tem que ter um cuidado do próprio idoso, que a gente tem hoje uma quantidade de idosos que são donos e mandantes do domicílio, ou seja, os filhos e os familiares não moram com eles. Então, esse cuidado tem que ser redobrado do tipo, se você receber alguma ligação do nada te oferecendo vantagem, não continue a falar. É mais ou menos por aí, doutor? Mais ou menos por aí, né? Tem a questão da prevenção que lhe preocupava no início da reportagem, ela é muito importante. Porque no caso é o seguinte, quando você sobe uma montanha perigosa, Paulo Coelho fala isso, né? Que você começa a tatear o terreno, você percebe com mais facilidade os perigos, e aí você sobe a montanha, né? Então informação, na verdade, é tudo. Informação é tudo. Porque nós acenávamos também, Aline, antes de voltarmos a conversar, sobre a questão do drama familiar também, que muitas vezes o idoso se envolve, né? Isso. Uma situação dessa, por exemplo, de estelionato, quando ela se consuma, uma situação dessa de ameaça, de violência, como o Lula falou, elas se consumam, é claro que elas refletem uma situação de sofrimento, né? Claro, com então certeza. Essa situação de sofrimento, ela é correlacionada até mesmo a uma situação de luto, por adaptação, né? Você tende, num primeiro momento, a negar que isso possa estar acontecendo, mas isso é um mecanismo de defesa psicológico. Aí você pode também passar a perceber o perigo. O que nós estamos fazendo aqui é tentar perceber, né, o perigo preventivamente. E aí, no caso, sobre essa questão das vítimas, Lula, serem homens... Mais mulheres do que homens. Observe a estratégia. É do gênero masculino, quando acontece uma situação qualquer, uma atitude de raiva. Uma atitude mais explosiva. Né? E a Aline pode confirmar isso. A estratégia das mulheres é mais assim de depressão em relação ao que houve. A questão da lamentação, do choro, o retraimento... Ou seja, a mulher é um alvo fácil, a idosa é um alvo mais fácil para eles. Mais fácil. Até pelo modo que, eventualmente, poderia reagir a uma situação que tal. E essa observação é interessante porque eu já observei isso ali em frente ao shopping Taigara, naquela travessia de pista. E ali tem muito idoso. Tem muito idoso ali naquela região. E o que eu observei, quando a gente vai fazer a travessia... Fica sempre um pessoal, uns homens e mulheres também, como se eles estivessem trabalhando, vendendo algo. Eu nunca parei para ouvir o que é que eles estão vendendo, mas eles só abordam mulheres. Por que não abordam os homens? É exatamente essa reação que o doutor Taurino comentou. Só abordam as mulheres. Os homens eles se tornam mais difíceis e pode ser um grande obstáculo para ele. A mulher é mais fácil. Mesmo idoso, Exatamente. É porque é interessante, Aline, isso que você trouxe, pelo seguinte, porque a hipossuficiência tem graus, né? Exatamente. E olha que a pauta que a gente está discutindo, Lula, é uma pauta para o idoso que tem discernimento. Porque o idoso está idoso, mas como você falou, ele participa. Está em plena atividade. Está em plena atividade. Porque também tem aquela situação demencial, né? Que já é outro tipo, penal, né? Que a gente vai, inclusive, conversar sobre isso no caso de já ter acontecido o mal, né? Com essas pessoas que têm uma doença degenerativa e tudo mais. No caso dos nossos idosos que são lúcidos, estão em atividade.
Existe aquela coisa que é normal de acontecer, tipo assim, na porta de caixas automáticos, aqueles bancos 24 horas, onde eles são abordados e às vezes pedem ajuda e liberam a senha de um cartão. Quais são os cuidados que eles devem ter para isso, sabendo... Jamais liberar a senha. Nada, né? E outras situações que são criadas. Porque num caso desse, doutor Taurino, alguém conseguiu uma senha dessa, retirou o dinheiro para ele, é difícil você fazer a prova disso e reverter. É praticamente impossível, identificar, a pessoa. Então, são esses cuidados que nossos idosos têm que ter. Quando for um banco 24 horas, de preferência, nunca ir nesses bancos que são, tipo assim, na porta da rua. Nos shoppings, mais ou menos seguros. Não são tão seguros. Mas no banco, procurar alguém do próprio banco para poder pegar a orientação, né? Esse é o caminho. Né? Esses cuidados, Porque, na verdade, a sociedade, compreendendo a dinâmica, ela tem como também evitar crimes. Através das próprias ações. Das próprias ações, exatamente. Das precauções, né? E às vezes até amigos dos próprios idosos já passaram por isso e pode ser um exemplo para o que não cometer no dia a dia. Lembrando sempre também aquilo que nós falamos, aquele aspecto, que como é estelionato, o camaleão vai tomar a cor... Exatamente, vai ter várias possibilidades, né, de mudar o curso do golpe para que o golpe dê certo, para que tudo pareça verdade. Vamos falar das doenças degenerativas. Por exemplo, hoje nós temos um aumento, infelizmente, muito grande de idosos que são portadores de Alzheimer e também de Parkinson. E geralmente eles ficam à mercê da família fazerem as coisas para eles, né? Principalmente os compromissos financeiros, de pagamento e tudo mais. Isso aí, e aí no caso, Lula, a gente pode aproveitar para falar dos conflitos que isso gera. Quais são os conflitos mais comuns que acontecem nesses núcleos? No caso é o seguinte, geralmente esse idoso, quando ele vai atingindo essa senilidade ou atingindo esse Alzheimer, isso não acontece de uma hora para outra. Isso nós sabemos disso, né? É gradativo. Aí no caso é o seguinte, dentro da evolução familiar, é claro que nesse contexto já existe o familiar que normalmente cuida da pessoa. Tem sempre e a minha experiência mostra que 99% e a dízima são compostos de pessoas boas, honestas, abnegadas, que abriram mão de projetos de vida. Em prol de cuidar deles, de estar com eles, né? Porque essa questão de codependência ou interdependência, ela é gerada através dos vínculos ao longo da vida. A gente sabe disso. Exatamente. Aí, num dado momento, o que é que acontece? Quando há a sinalização do Alzheimer, do Parkinson, é muito comum, eu já tenho visto muitas situações, acontecer situações de disputas. Aí, por exemplo, esses cuidadores, eles têm cônjuges, não é isso? Tem filhos, são casados, aí filhos. Começa a ter uma série de confusões, de disputas. Um dos cônjuges também morre antes, não tem isso? A questão da herança, não sei quem ficou com isso, ficou com aquilo. A questão também da visita à casa e ao idoso. Tudo isso aí, né, passa a ser um motivo de polêmica. De disputa. Essas situações vão desde uma mera falta de respeito a uma situação familiar, né, que de qualquer maneira está sendo gerenciada, até mesmo a abertura de processos judiciais com acusações infundadas. Incrível isso, né? Assim, uma briga por dúzias de ovos de galinha. Porque, por exemplo, favorecer o netinho que mora, né, com o idoso, uma viagem para Disney ou aqui e acolá, a depender da classe social na qual o idoso também foi, se divertiu, tudo isso aí passa a ser, Lula, o que eu chamo de manobra diversionista, que pode lotar também a delegacia de proteção ao idoso com essas estatísticas. E aí está gerada a confusão. Doutor Taurino, eu queria saber o seguinte, já que a gente está falando sobre esse problema das doenças degenerativas, como o senhor destacou aí, importante a questão de ser gradativo, porque, por exemplo, o paciente de Alzheimer, ele não fica com Alzheimer da noite para o dia, nem fica totalmente demente em 24 horas. O quadro demencial vai se... 5, 10 anos, às vezes, anda isso aí. Que tipo de precaução a família pode ter preventivamente para... Olha, o meu pai ou a minha mãe, infelizmente, tem Alzheimer e a gente depende disso para poder a vida continuar.
que tipo da área jurídica, né? Documentação, que tipo de precaução deve ser feita em relação à família. Olha, gente, a partir de agora a gente vai ter que fazer isso. Para não ter problema. Fazer a interdição, né? E escolher quem vai ser o... Como é que esse processo de interdição? Você escolhe um membro da família para ser o gestor, é isso? Para ser o gestor. De comum acordo com todos os integrantes, né? É isso. E agora observe, Aline, quando você fala esse comum acordo, nem sempre é tão pacífico, tão comum assim. É isso que eu quero chegar. Como é que poderia ser feito? Quais são os caminhos para a gente ter, pelo menos, que esse lado consensual próximo dos 100%? Teria que ser diante de um advogado, com um advogado? Lula, a questão da interdição, ela se apresenta como a situação mais lógica, sabe por quê? Porque você entra com o processo e chama também, né, os irmãos ao processo, que aí já vai dando um esclarecimento maior, né? Normalmente quem já mora com o idoso, né, o pai, a mãe que já tem esse problema, normalmente que assume essa função. Agora observe, a Aline assume, mas nem sempre é assim. A depender do tamanho do patrimônio, do dinheiro envolvido. Eu já vi acusações entre irmãos terríveis, infundadas. Aí, quer dizer, na verdade, o cuidador, que seria algoz, ele próprio passa a ser vítima, né? Tendo que responder, às vezes até sem recursos, a processos judiciais de diversas naturezas, como processo de reversão, de guarda, né? Ações indenizatórias, infundadas e até processos criminais também. Nós falamos aqui que, por exemplo, esse processo do ilícito, de um marginal chega na boca do caixa e aí consegue a senha do idoso, retira o dinheiro, vai embora, é dificílimo você conseguir, né, reaver isso aí e provar. No caso de uma demência, de uma doença degenerativa, havendo o ilícito, torna-se fácil reverter essa situação e provar que foi de má fé o que aconteceu? Sim, aí no caso pode haver, né, a reversão da guarda, né, em favor de um outro familiar. Se quem praticou os excessos puder indenizar, vai indenizar, não é isso? Responder pelas coisas que... Perfeito. Na sua vida jurídica, doutor Taurino, quais são os casos que já chegou para o senhor que o senhor achou assim, tipo, nossa, isso aqui é escabroso, eu não imaginei nunca na minha vida, como advogado, encarar isso? Já teve coisas desse tipo na sua vida que poderia destacar até para utilizar como exemplo para outros idosos que estão ouvindo a gente, outros familiares? No caso, há situações terríveis, assim, pode haver situações até de maquinação envolvendo até cárcere privado, simulação de assalto para... Sequestro, simulação de assalto para o carro sumir com valores. A lista, Lula, é enorme. Meu Deus, uma infinidade de maldades. Não são mentes, né? Mentes criativas de uma forma absurda. O problema quando envolve dinheiro. Envolveu o dinheiro já é o que eu falo. Isso você fala em relação ao idoso e também no caso a gente vê com muita facilidade também acusações infundadas contra o cuidador. Mesmo que ele seja até uma pessoa contratada, né? Tem o cuidador que é contratado e tem o cuidador que é o familiar. Da própria família. Mas mesmo o cuidador contratado, ele nunca está sozinho. Ele está supervisionado por alguém da família, né? E aí, no caso, quando eu falo da cuidação, eu falo mais da cuidação. Lula entendeu o que eu estou querendo dizer? É a cuidação no sentido de que alguém que possa oferir economicamente para gerar uma disputa, entendeu? Exatamente. E nesse caso aí, seria o aspecto de, às vezes, o cuidador, pode ser até o ente da família, é super íntegro, tá fazendo bonitinho. Tudo perfeito. Mais uma mente lá, né, do mal, tá tentando tirar essa imagem dele. Ou seja, colocando toda uma culpa inexistente nele para poder tirar ele da área. Porque, Lula, observe o seguinte, quando você reverte a guarda, você pode, com isso, estar criando situações até para se beneficiar a posteriori, numa herança que não aconteceu. Entendeu como é? Aí a coisa é complicada. Como é que a justiça atua nesses casos? Como é que consegue juntar provas para determinar que aquele familiar está sofrendo uma injustiça ou que existe uma maquinação ali para conseguir só o dinheiro do idoso? No caso, isso aí é a partir do caso concreto, né? As provas do processo. Mas não é algo fácil de se conseguir. Não, muitas vezes assim fica claro, fica patente, né, que está havendo esse tipo de movimentação. Isso aí você vai ver de caso a caso, né? De caso a caso. Olha aqui, a nossa ouvinte Lucidalva aqui da Federação. Lucidalva, bom dia, um abraço para você, bacana.
Bom dia, amigos. Na minha família tem uma idosa com Alzheimer. Digo família porque a considero como da minha família. Ela só tem filhos homens e é muito difícil. Ela está em fase final. Desculpa, mas estava tão ansiosa para fazer a pergunta que nem dei bom dia. Dois irmãos largaram de mão e só tem 2 cuidando. E é muito difícil. Obrigado aí a doutor Taurino, a Lula e a Aline. Tudo isso é mais pura verdade, pois eu vivo essas situações de perto. Ela está dizendo isso aqui, quer dizer, 2 são 4 largaram completamente e 2 estão cuidando. Esses 2 que estão cuidando estão sentindo na pele o que é. É a dificuldade. Esses 2 que caíram fora, eles não têm direito nenhum em relação a nada, falando-se da parte financeira. É por aí, doutor Taurino? Observe, Lula, que se essa senhora falecer e tiver patrimônio, é claro que eles vão dividir. Herdar, né? Vão dividir. E agora uma coisa que é interessante é o seguinte, ó, quando se fala desse tema, é uma opinião minha, quando se fala sobre esse tema da construção do afeto, isso você vai construindo, né? Seus vínculos ao longo da vida. Você não pode obrigar um filho ou outro a fazer isso. A tendência é a contratação, como a Aline falou, de um cuidador terceirizado. Até porque no caso assim, ó, pelo que Lucidalva coloca na situação, a idosa, dentro das condições dela, ela dispõe, né, de... E pelo que ela colocou, ela já está em estado terminal, de recursos, né, para sobreviver. Isso aí seria diferente da situação de um abandono. Isso não pode, né? Você abandonar alguém que não dispõe de recursos, né, para... Isso aí infelizmente deve acontecer e muito por aí, né? Essa falta de atenção total e especial a quem te trouxe para o mundo, né? Quem te gerou. Em relação ao Estatuto do Idoso, que o nosso tempo já está acabando, doutor Taurinho, quais são os destaques que o senhor traria aí em termos do que está acontecendo de malefício para o nosso idoso? Maus tratos, falta de respeito e tudo mais. E que precisa haver uma conscientização. Quais são as coisas mais comuns que o senhor vê por aí? Uma coisa que a gente precisa entender, Lula, é o seguinte, uma sociedade que não respeita o idoso, ela não se respeita a si própria. Perfeito. Porque se nós caminhamos, né, para essa situação... Seremos idosos. Já, seremos idosos, né? Então, o mínimo do grau de humanidade que se pode esperar é que haja uma atenção ao idoso. Todas as culturas, elas sempre fomentaram isso. Desde as culturas antigas. Você tem que ter uma proteção especial a crianças, a viúvas, a estrangeiros, a idosos, porque eles estão numa situação de dificuldade. Numa situação de desvantagem. E voltam a ser dependentes, né? Isso. Totalmente. Você vê que o ciclo da vida é interessante. Nós começamos dependentes e terminamos dependentes daqueles que nós geramos. Geralmente assim, é um ciclo que se fecha. Então a gente tem que perceber isso, essa é a percepção. Essa repetibilidade. Exatamente. Bacana, viu? A gente fica feliz porque encontra profissionais como o Dr. Taurino que estão aí para ajudar, para tentar reverter situações que são prejudiciais para o nosso idoso, né? E ao mesmo tempo a gente fica preocupado. Doutor Taurino, fica à vontade para o senhor fechar, o que quiser divulgar, o que quiser falar, fica à vontade. O senhor é nosso convidado especial. É isso, é aquela insistência, né? Nunca é pouco reiterar que a situação de fraude, a situação de estelionato, a vítima de estelionato, ela baixa a guarda na medida em que acredita, né, que a vantagem será viável, que o lucro será certo. E isso é justamente o que atrai a situação, né, do golpe. A mensagem de hoje é fique esperto. Fique esperto, fique atento, né? Exatamente, somente porque o idoso hoje ele está na sua essência, né, na sua plenitude ainda de estar dinâmico na vida. Então tem que ter todos os cuidados. E também no caso visado, né? Aí aquela situação que a Aline falou também, de não ficar dando detalhes, é muito interessante. Muito importante. E ligaram para sua casa, o senhor ou a senhora que está ouvindo a gente. Com essa conversa de dinheiro fácil, desligue na hora. Na cara. Na cara. Com toda a educação, bata o telefone, tá bom? Muito bem, foi muito bom o nosso bate-papo. Dr. Taurino Araújo, advogado especialista em direito criminal, que trouxe informações importantes para a gente proteger
o nosso idoso. A gente só tem a agradecer a participação do senhor aqui. A gente ficou muito feliz com as informações. Eu que agradeço essa oportunidade de poder contribuir com essa pauta que é estratégica para o bem-estar da cidadania e para a garantia do que nós sempre mais buscamos, que é o direito a uma vida feliz. Bacana, então. Um grande abraço, um abraço para o nosso Danilo. Aline Barabé, vamos para o intervalo e voltamos já, que Antônio Neto já está aí. Eu já ia chamar o trânsito, viu? E agora o trânsito direto da redação com Antônio Neto. 9h59, voltamos já.